de milhares de estudantes. O último congresso foi um congresso muito bonito, muito cheio, muito vivo. A gente não tinha ideia do que ia passar nos 2 anos depois, né, nessa gestão. A gente não tinha ideia que ia passar um golpe, não tinha ideia que ia viver retrocessos enormes, mas a única coisa que a gente tinha certeza é que tinha muita disposição de luta e muita capacidade de construir lutas unitárias. Muito importante para organizar a luta da juventude para esses 2 anos, que foram 2 anos muito intensos, de uma conjuntura muito agitada. Essa nossa gestão é uma gestão que foi marcada muito por lutas, né? Contra a redução da maioridade penal, contra os cortes de educação, agora a luta contra as reformas, o golpe que aconteceu no ano passado. Parece que foram mais de 10 anos que a gente viveu em 2 anos só, né? Aquela cena do bandeirão passando por toda a plenária final tem um simbolismo muito grande. Perceber que, por mais diverso que seja o movimento estudantil, através das nossas pautas, através das nossas lutas, era possível construir unidade. Uma das marcas daquele congresso foi o debate sobre a redução da maioridade penal, que a gente ia encarar também logo que o congresso terminasse, mas já também a necessidade de começar a organizar a luta em defesa da educação. E logo em seguida, acho que os estudantes já foram para Brasília, ocuparam o MEC, tanto quanto os cortes, quanto em relação a essa pauta, né, que estava colocada no Congresso. Querem colocar para o Brasil uma necessidade da realização de um ajuste, porque se o ajuste não for feito, as contas públicas não aguentarão. Então você tem que ajustar as contas públicas hoje para o trabalhador brasileiro poder colher os frutos disso no futuro. Essa é a justificativa, né? A gente lutou e luta, inclusive, até hoje contra esses ajustes porque são ajustes que tiram da educação, tiram da saúde, que cortam verbas que poderiam, inclusive, ajudar na expansão e na permanência de muitos estudantes. A passeata que a gente fez para defender a vida, né, da juventude, contra o encarceramento da juventude, contra a redução da maioridade penal, foi muito importante para a gente fazer frente àquele que seria taxado nos próximos meses um dos maiores inimigos da juventude, que era o Eduardo Cunha. Eu quero mais escola de mais educação! Não à redução! Não à redução! A UNE, com a sua resistência, se mobilizando contra a votação da matéria, indo para o fronte, lutando contra a aprovação. Alguns parlamentares acharam um escândalo quando Karina subiu a cadeira para mostrar o que estava acontecendo e para denunciar aquilo tudo, né? Quando a votação saiu e a gente conquistou, me lembro de todo mundo correr para o espelho d'água, muito feliz de saber que a gestão iniciava ali com uma luta muito forte, com a possibilidade da gente realmente mostrar aos poderosos e aos corruptos desse país que a juventude não ia deixar o seu futuro em risco, que a gente ia defender os nossos direitos, sim. Uma luta em particular que tem dado o fio condutor da trajetória recente da UNE, que é a luta pelo Estado Democrático de Direito, pela democracia, o impedimento do golpe que aqui ocorreu. O golpe queria implementar um projeto, um programa de retrocesso, um programa neoliberal para o país. O projeto que ganhou nas urnas era um projeto que dizia que iria proteger o direito dos trabalhadores, era um projeto que dizia que mesmo com a crise econômica, o Brasil iria procurar uma saída que não prejudicasse o povo. Foi nesses 2 anos que se articulou 2 frentes de luta muito importantes, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. A unificação nas ruas foi muito possível e foi muito necessária para construir a resistência que a gente fez nesses últimos 2 anos. Porque para enfrentar esse golpe, enfrentar esse movimento conservador no país, não é possível sozinho.
acho que esse momento foi um dos momentos talvez mais graves mesmo da conjuntura recente. A UNE foi uma das primeiras entidades a dizer que o que estava em curso no Brasil era um golpe, não um impeachment comum, porque não existia crime de responsabilidade. A gente sabia que com o fim do governo dessa forma, de uma forma antidemocrática, também seria o fim dos avanços na política de educação. Eu queria, inclusive, que o presidente legítimo do Brasil pudesse fazer uma campanha eleitoral dizendo que iria fazer com que os trabalhadores trabalhassem 12 horas. Ou que ele fizesse uma campanha dizendo que colocaria fim na possibilidade de aposentadoria. Ele não tem coragem de fazer isso porque ele sabe que o povo não vai aceitar. Colocamos todo o nosso peso nisso, na luta contra o golpe, e as universidades brasileiras se tornaram sede de uma importante disputa política. A UNE voltou a lutar pela democracia no país. O fato da gente ter obrigado o Eduardo Cunha a se mostrar para o Brasil fez com que ele se sentisse incomodado com a força que os estudantes têm. E quando a gente nacionalizou essa campanha do Fora Cunha, ele se viu obrigado a coagir os estudantes. Em 1963, o então presidente da UNE, José Serra, que naquela época também defendia, subia no palanque junto com o presidente João Goulart para defender esse mandato constitucional, teve que responder. Um jovem de 19 anos sendo duramente atacado por parlamentares que queriam criminalizar a UNE e por isso teve que responder uma CPI, A gente tem uma ideia de que a história é cíclica, E agora, depois que novamente a gente tem um golpe no Brasil, a UNE, de novo, ela sofre esse processo na CPI no Congresso, A CPI da UNE era uma verdadeira retaliação sobre toda a luta que a UNE fazia contra o Cunha e contra as pautas regressivas que ele propunha ao Congresso Nacional. E ele devolve tentando instalar a CPI da UNE para nos perseguir, para nos retalhar. O fato da gente ter se colocado sempre no enfrentamento e sempre defendendo os estudantes, os jovens, fez com que a gente derrotasse a CPI. O final de 2016 foi marcado pelo protagonismo da juventude brasileira nas lutas e, em especial, nas ocupações de universidades e escolas que aconteceram por todo o país. Elas foram de fundamental importância para impulsionar a luta dos docentes técnicos administrativos das universidades públicas do Brasil. Esse momento demonstrou para mim, acho que um debate que o movimento estudantil sempre traz à sociedade. Como que nós podemos renovar os nossos métodos? Como que nós podemos reinventar a política nesse país? É impossível, numa população tão desigual como é a do Brasil, pensar em congelar gastos, que na verdade para nós não são considerados gastos, Porque a gente tem que considerar as políticas públicas como um investimento na qualidade de vida da população. Então, quando o governo impõe um congelamento nas políticas públicas, ele na verdade quer atingir a população mais pobre, que depende de saúde, de educação, de assistência social, de moradia e de segurança pública, Não satisfeito com tudo isso, depois de um mês de ocupação, a gente resolveu convocar as ocupações para Brasília, para fazer uma grande manifestação dos estudantes contra o governo Temer. O Ocupa Brasília, para nós, foi uma grande vitória. Ele é um marco na reorganização da classe. Nem nas melhores expectativas nós imaginávamos que iríamos juntar quase 200 mil trabalhadores e trabalhadoras e estudantes de todo o Brasil. Uma luta com milhares de jovens que ocuparam esse espaço e que vieram dizer para esse governo que nós não abaixaremos a cabeça diante das medidas que são retrógradas impostas por qualquer governo. A gente considera que as ocupações elas foram de alguma maneira um revigorar da luta. Nós temos orgulho de dizer que os estudantes inauguraram a oposição ao governo Temer. Foi uma série de golpes dentro do golpe, A gente tem vivido ainda esse processo da luta contra as reformas, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência são as pautas mais centrais, porque elas, de fato, elas destroem boa parte dos direitos que os trabalhadores conquistaram. São meios do governo golpista desse Congresso, que também é golpista, de acabar com esses direitos sociais,
poucas horas do dia 28, acho que muita expectativa, já todo mundo pintando essas faixas, organizando os seus pontos de onde é que ia amanhecer, né? Porque o dia 28 começou muito cedo, começou logo 5 horas da manhã, parando várias vias, né, em metrôs, conversando com a população, explicando a necessidade daquilo. A gente precisa desse diálogo, né? Não é somente a gente fazer o ato e a gente não dialogar para a sociedade e dizer o porquê que a gente está fazendo aquilo. E a gente conseguiu dialogar com essa classe trabalhadora. Foi uma data muito importante porque mostrou que o povo brasileiro sabe que o golpe aconteceu e sabe que esse governo que está aí, ele quer, na realidade, tirar dos nossos direitos, né? A universidade, historicamente, era um lugar, né, da elite, que tinha uma cara só, né, uma cor só, uma classe social quase que única, e de repente a gente viu outras pessoas de outros territórios acessando um espaço altamente privilegiado, né? E eu acho que isso trouxe um elemento muito importante, que era a capacidade da universidade de representar simbolicamente esse estudante. Milhares de coletivos de estudantes negros, feministas, LGBTs, estudantes pró-unistas surgiram nas universidades, e isso aconteceu porque esses setores perceberam a importância de se auto-organizar, né, para lutar contra as opressões que eles sofrem, né? Eu acho que nós temos um papel que é fundamental, né, de estar na linha de frente, né, da defesa, de fazer o debate. A gente não quer só mudar a UNE, a gente não quer só mudar a cara do movimento estudantil, mas de fato a gente quer mudar a estrutura de poder da sociedade. O recado que a gente tem dito muito nesse momento de tanto retrocesso é que a menina que tem a mãe e a avó empregada doméstica, ela não quer voltar para o quartinho de empregada. É que aquele jovem LGBT que enfrentou a família, enfrentou a sociedade e se assumiu, ele não vai voltar para o armário. A necessidade, né, e a importância que a Bienal tem é justamente da gente conseguir trazer todo esse debate cultural, né, de todos os lugares em que a gente está inserido e conseguir fazer um processo de intercâmbio, né, das pessoas que estão em um determinado estado conseguir entender a cultura do outro, porque hoje a gente vive num país que a intolerância ela é muito forte. Quando houve o golpe, aconteceu uma coisa não tão novidade assim, né? Que foi a ameaça real de extinção do Ministério da Cultura. E isso se transformou num movimento que se alastrou, assim. Em uma semana, eu acho que foi isso, uma semana, você tinha praticamente todas as instalações do Ministério da Cultura ocupadas, né? Eu citaria uma experiência em particular, que foi a mais duradoura, que foi a experiência do MINC, né? No Rio de Janeiro, do Capanema. A gente reuniu ali, né, movimentos de base comunitária, reuniu artistas da cena cultural da cidade, reuniu artistas mais consolidados da cena cultural, movimento estudantil, movimento sindical, e aquilo ali conseguiu se tornar um grande ecossistema, né? Nossa geração nunca pensou que fosse viver um golpe. Nossa geração nunca pensou que fosse ter que lutar por eleições diretas. Parece que a gente vive um déjà vu. A única saída para essa grave crise que o Brasil está passando é o voto popular. São eleições diretas. Sem democracia, nós não vamos conseguir barrar as reformas que tanto tiram direitos do povo brasileiro. Nós não vamos conseguir trazer de novo a legitimidade do Poder Executivo para governar o país. Não vamos conseguir trazer estabilidade para as nossas instituições. Nós temos que envolver o Brasil inteiro em defesa da democracia, para que a gente possa eleger democraticamente, diretamente o presidente da República. Como na década de 60, como na década de 80, a gente não vacilou na defesa da democracia. Agora, mais uma vez, a ordem do dia é eleições diretas e nós vamos conquistar isso. Vamos lutar até derrotar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Fora Temer! Fora Temer!